Caros irmãos do Ideal Espírita, aqui estamos mais uma vez para esse estudo dentro dos trabalhos do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Convidamos a todos para que possamos compreender melhor o conteúdo que os Espíritos Superiores trouxeram para a formação da doutrina espírita, o conteúdo do Pentateuco Kardeciano, e vamos trazer também um conteúdo do livro Mundos Habitados no Sistema Solar. Nós estamos fazendo essas palestras relacionando as leis morais, as leis divinas ou naturais, que estão relacionadas no Livro dos Espíritos, na parte terceira. Já trouxemos algumas leis em outros estudos, e vamos hoje tratar da lei de igualdade nos mundos habitados do Sistema Solar. Então, aqui mais uma vez o livro, que foi lançado em 23 de abril de 2023. É um conteúdo revelatório trazido por Santa Teresinha de Lisieux, espírito superior, que esteve entre nós na última reencarnação como Santa Teresinha de Lisieux. E ela é a coordenadora espiritual do trabalho, o organizador é o Aderlande Ferraz. Então, através da mediunidade, com a médium Michele Sobrinho, esse conteúdo chegou até nós. E temos essa grata satisfação de poder divulgar o livro e estudar o conteúdo dele. Então, nós encontramos ali essa concordância com o ensino dos espíritos superiores, com a doutrina espírita. E os mundos habitados no sistema solar, esse livro traz as condições de vida, tanto física quanto moral, em todos os planetas do nosso sistema. E estudando dessa forma, junto com Santa Teresinha de Lisieux e alguns colaboradores convidados por ela, nós entendemos melhor essa fala de Jesus: há muitas moradas na casa do Pai. Então é muito interessante, nós convidamos todos a conhecerem esse conteúdo. Aqui nós trazemos uma imagem da nossa Via Láctea para mostrar o nosso sistema solar em relação à Via Láctea. Então, um sistema solar é formado por uma estrela, que é um Sol, e os planetas que orbitam em torno desse Sol. Alguns sistemas têm mais de um Sol, né? Nós não podemos dizer que todos têm um Sol, mas é isso que caracteriza um sistema solar. E nós estamos aqui pequenininhos dentro da galáxia, a nossa galáxia é a Via Láctea. Mas ela contém milhares de outros sóis com os seus planetas orbitando em torno deles. Isso é só para a gente ter uma noção da nossa pequenez em relação à criação divina, a criação de Deus. Trouxemos mais uma ilustração mostrando os planetas que formam o nosso sistema. São os 4 planetas rochosos e os 4 planetas gasosos, que são os principais. E, de acordo com o livro, essa é a escala evolutiva dos principais planetas do nosso sistema solar. Nós trouxemos aqui em ordem do mais evoluído para o menos evoluído. Então, Júpiter está em primeiro lugar na evolução, dentre os planetas do nosso sistema. Depois vem Saturno, Netuno, Urano,
entre os gasosos. E entre os planetas rochosos, seguindo essa ordem, né? Depois de Urano, vem Mercúrio. Mercúrio é o mais evoluído dos rochosos. Na sequência, Vênus, Marte e ali, na rabeirinha, no final, o planeta Terra, que em relação aos outros é o planeta mais atrasado de todos, né? Então, conforme o conteúdo que nós aprendemos nesse livro, os outros habitantes dos outros planetas conhecem a Terra, nos conhecem. Nós é que não conhecemos a eles ainda, mas é momento que esse conhecimento chegue, ampliando o conteúdo da doutrina espírita, desdobrando aquilo que Kardec já trouxe para nós em relação à pluralidade dos mundos habitados, que é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Então, nós vamos estudar aqui um pouco desse conteúdo. As leis morais, né, que está na parte terceira do Livro dos Espíritos, nós já estudamos adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso. Todas essas leis nós já fizemos estudos sobre elas em relação aos mundos do nosso sistema solar. E hoje nós falaremos da lei de igualdade. Vamos seguindo. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, aqui nós temos um roteiro de felicidade, não é mesmo? Se o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus, cabe a nós seguirmos esse caminho que nos leva ao conhecimento das leis, para a vivência das leis de Deus, né? Então, a gente destaca aqui que o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, vamos lá. Essa é uma das leis que nós devemos conhecer, a lei de igualdade. Mas a gente se pergunta, será que a lei, que a igualdade é uma lei? Por que que nós vemos tantas desigualdades, então, na nossa vivência, no nosso dia a dia, na nossa sociedade, no nosso planeta, enfim, né? Então, Kardec vai fazendo as perguntas para os espíritos sobre isso, sobre esse tema, e nós vamos aprendendo juntos aqui. A questão 803 do Livro dos Espíritos fala sobre a igualdade natural. Perante Deus, são iguais todos os homens? E os espíritos respondem: sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol, luz para todos. Enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Certo, pessoal? Então não tem dúvida, os espíritos foram taxativos. Sim, todos tendem para o mesmo fim. Deus fez suas leis para todos. Então está dizendo aqui que a igualdade, ela é natural, ela está na natureza. Então, por que será que a gente vê tanta diferença? Olha que interessante o comentário de Kardec nos elucidando sobre isso. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre.
Portanto, Deus não concedeu superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, todos são iguais. Então, ponto pacífico para nós, né? Os espíritos nos ensinando o que está de acordo com a lógica. Porque se Deus é todo bondade, é todo justiça, na sua criação não haveria privilégios. Criar uns bons e outros maus, uns que são felizes e outros que não são felizes. Isso não está de acordo com os atributos da divindade, conforme a gente conhece e compreende, né? Que é de bondade e de justiça. Diante dele somos todos iguais. Então, o que existe é uma desigualdade das aptidões. E na pergunta 804, Kardec vai perguntar: por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? E o esclarecimento dos espíritos. Deus criou iguais todos os espíritos. Cada um deles, porém, viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, obteve maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade da experiência alcançada e da vontade com que procedem. Vontade que é o livre-arbítrio. Por isso que uns se aperfeiçoam mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Então, fica claro aqui que nem todos os espíritos são criados ao mesmo tempo. Alguns tiveram mais tempo, viveram por mais tempo e tiveram maior ou menor soma de aquisições. O outro ponto importante, o livre-arbítrio, né? A maneira como o espírito procedeu, né? Essa vontade, a vontade é o livre-arbítrio aqui. Por isso, alguns se aperfeiçoam mais rápido que outros, e aí começam a aparecer diferenças. Mas a diferença não foi na criação, a diferença foi sendo adquirida no trajeto evolutivo. E os espíritos dizem mais, ó. A variedade de aptidões, quer dizer, o que um não sabe, o outro sabe, e quem não sabe ainda vai vir a saber, né? A variedade de aptidões é necessária, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do seu desenvolvimento, de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro fará. Assim, cada um tem o seu papel útil a desempenhar. Olha que interessante a providência divina nos colocando nessas situações de modo que um complete o outro. Além disso, como todos os mundos são solidários entre si, olha que interessante. Os espíritos já estão falando de uma outra lei aqui, da solidariedade. E que entre os mundos há essa solidariedade. Olha só que esclarecimento. Importa que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar o exemplo. Então, aqui está um esclarecimento muito importante, que habitantes de mundos superiores vêm habitar o nosso mundo para nos dar exemplo. Isso é dentro dessa resposta de Kardec sobre a igualdade, né? Falando dessa desigualdade das aptidões. Então, aqui nós destacamos: somos todos iguais, por que há desigualdades? Então, como nós falamos, né?
Há desigualdades porque o espírito viveu mais ou menos tempo. Então, ele tem uma experiência diferenciada, tem a diversidade da experiência alcançada. E depois, a vontade com que procedem, vontade que é o livre-arbítrio. Então, aquele que procedeu de maneira mais diligente, aquele que se esforçou, aquele que estudou, aquele que trabalhou, ele vai adquirir mais experiência, mais conhecimento, e isso vai promover o seu desenvolvimento. Ao passo que aquele que, usando o seu livre-arbítrio, preferiu não estudar ou não trabalhar ou adiar a sua atuação, né? Ele vai ficar para trás em relação a esse outro que se esforçou. E isso é natural, né? E as coisas vão começando a aparentar uma desigualdade, mas na realidade Deus criou os homens todos iguais. Então, olha que pergunta interessante que Kardec faz para os espíritos. A igualdade absoluta das riquezas é possível? Já terá existido alguma vez? Quer dizer, todos serem ricos da mesma forma. Alguns defendem essa ideia, né? E o que os espíritos nos explicam? Não, não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres a isso se opõe. Então, também é lógico que alguns trabalham mais, se esforçam mais, esses terão mais, têm uma capacidade intelectual maior, porque já conquistaram isso. Não que o outro não vá conquistar, mas alguns não têm ainda a capacidade que outros já têm. Isso traz a desigualdade das aptidões e, consequentemente, a desigualdade das riquezas. Então, é a maneira de proceder, é o livre-arbítrio, né? Mas, como nós vivemos um processo evolutivo, todos nós passaremos por todas as situações, tanto da riqueza quanto da pobreza, se não nessa encarnação, em outra. Não é assim que nós aprendemos com a doutrina? Então, essa igualdade existe, mas a igualdade de riquezas não, pela própria diferença entre as aptidões. Mas, olha como Kardec é inteligente e didático para a gente. Se a igualdade das riquezas não é possível, sucederá o mesmo com o bem-estar? Não, mas o bem-estar é relativo e todos poderiam desfrutá-lo se se entendessem convenientemente. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio. O homem é quem o perturba. Certo que existem as desigualdades, mas o bem-estar pode ser para todos. Quando o homem deixar de ser egoísta, deixar o seu orgulho, quando da mesa do rico o pobre puder se alimentar, né? Aquele que excede, aquilo que excede de recursos puder ser compartilhado, né? Todos terão bem-estar. E esse é o mundo que nós buscamos, com o Evangelho como roteiro, né? A vivência da caridade, a vivência da fraternidade vai levar a essa situação. A diversidade das aptidões, desigualdade das riquezas, mas o bem-estar, ele pode ser compartilhado por todos de uma mesma sociedade. E assim será quando o homem tiver evoluído e aqui na Terra o planeta já tiver melhorado, né? Já for aquele planeta de regeneração, como a gente sabe que será
a próxima fase de evolução do nosso planeta. E as desigualdades sociais, então? Elas são lei da natureza? Não, né? Nós já vimos aqui que não. É obra do homem e não de Deus. Então vamos lembrar, meus irmãos, quando nós olhamos ao redor e fazemos uma análise da nossa sociedade humana e vemos tantas desigualdades, isso não é uma criação de Deus, é uma obra do homem. A desigualdade social, ela não está na natureza, né? E o homem tende a melhorar e tende a eliminar essas desigualdades da sua sociedade. Essa é a tendência do homem, porque nós estamos debaixo de uma lei chamada lei de progresso. Todos nós vamos progredir, já estamos progredindo. Então essas desigualdades, elas vão tomando outra característica, né? E nós vamos começar a ver aqui o conteúdo sobre os mundos, os outros mundos habitados. E vamos ver lá que as leis também estão atuando lá, mas eles já são mais desenvolvidos, eles já alcançaram um progresso. Essa pergunta 618 do Livro dos Espíritos é a norteadora para nós, para a gente começar a relacionar as leis divinas ou naturais com os mundos habitados do sistema solar. Essa pergunta é que nos motivou, viu? As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? E os espíritos respondem a Kardec. A razão nos diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de progresso dos seres que os habitam. Então, é uma resposta que nos leva a uma reflexão, a um entendimento um pouco mais profundo sobre se as leis são as mesmas, né? Se elas são eternas e imutáveis como o próprio Deus, as leis lá também são as mesmas leis, mas elas são proporcionais, elas são apropriadas à natureza de cada mundo e ao grau de progresso dos seres que lá habitam. E como nós apresentamos, a Terra é o planeta mais atrasado em relação ao progresso, né? Então vamos ver como que é essa lei de igualdade nos outros planetas do sistema solar. Então aqui nós trouxemos apenas uns exemplos, tá? Como o planeta rochoso, o planeta Mercúrio, que é o primeiro capítulo, não é o capítulo 1, mas é o primeiro planeta a ser descrito. O livro ele traz um capítulo para cada planeta, tá? Então, o que nós encontramos aqui em relação à igualdade? Será que são todos iguais lá no planeta Mercúrio? Os espíritos que habitam, né? Porque nós estamos falando de seres encarnados, né? Habitam esse planeta, estão no mesmo patamar evolutivo? O que nos explica Santa Teresinha? Existem particularidades e diferenças entre o grau de conhecimento e experiência adquirida por determinados espíritos que habitam o orbe e que atuam como instrutores e direcionadores, contribuindo assim para o progresso geral. Então, existem sim particularidades e diferenças. E o que é essa diferença? O grau de conhecimento e experiência, né? Assim como Kardec nos ensinou também. Então, lá em Mercúrio, aqueles que sabem mais, eles atuam como instrutores e direcionadores, contribuindo assim para o progresso geral. Nós encontramos esse conteúdo no livro, no capítulo sobre Mercúrio.
E em Vênus? Vejamos a pergunta do organizador, o Aderland, para Santa Teresinha de Lisieux. Os seus habitantes estão todos no mesmo nível? Ou, como sucede na Terra, uns mais adiantados do que outros? Nesse caso, a quais habitantes da Terra correspondem os menos adiantados? Vejamos a pergunta. Se estão todos no mesmo nível, lá em Vênus, ou é como aqui na Terra, uns mais adiantados do que outros? E no caso, a quais habitantes da Terra correspondem os menos adiantados lá de Vênus? Vamos ver a resposta de Santa Teresinha. Não há entre os habitantes de Vênus diferença expressiva quanto ao nível evolutivo. Todos possuem afinidade de ideal e desejo de progresso. Há diferença apenas no que diz respeito à bagagem de conhecimentos. Olha lá de novo a bagagem de conhecimentos. Em alguns aspectos, se assemelha ao indivíduo terreno que realiza grandes feitos da ciência, especialmente os intelectuais superdotados. Então, aquele habitante de Vênus que é o menos desenvolvido, ele corresponde aqui na Terra a um cientista ou a um superdotado. Então, para a gente ver a diferença nessa escala evolutiva, né? Lá são todos iguais? Não são, porque existe uma diferença de bagagem, afinidade, aqui, ó, apenas diz respeito à bagagem de conhecimentos. Isso que dá a diferença. Mas o menos evoluído lá é como um cientista superdotado aqui da Terra. Esse é o planeta Vênus. Mas todos nós não tendemos para o mesmo fim? É assim que nos ensinam os espíritos. O progresso é lei. Todos nós chegaremos lá também. E no planeta Marte? Aí já passamos por Mercúrio, por Vênus, agora o planeta Marte. Na pergunta 240, o organizador pergunta: os espíritos encarnados em Marte são de diferentes gradações evolutivas, como se observam na Terra? Quer dizer, a mesma pergunta, né? Só que agora em outro orbe, no orbe de Marte, que lá naquela escala evolutiva que o livro nos ensina, se encontra depois de Vênus, né? Em termos evolutivos, dos planetas rochosos. Então, vamos ver o que Santa Teresinha de Lisieux respondeu. São de diferentes gradações evolutivas esses habitantes lá de Marte? Há certa homogeneidade em relação ao estado evolutivo dos habitantes, estando a maioria em nível semelhante de progresso. Alguns irmãos mais adiantados auxiliam no progresso do planeta, dedicando-se por alguns períodos às existências físicas como instrutores. Olha lá, mais uma vez, aquele que sabe um pouco mais, ele ensina o que sabe, né? São instrutores. Então, gente, nós estamos vendo que existe a lei de igualdade, da mesma forma, nos outros mundos também.
têm uma homogeneidade maior do que aqui na Terra, né? Porque o estado evolutivo deles já é mais adiantado. Então, eles estão num nível semelhante de progresso. Os mais adiantados auxiliam no progresso do planeta e alguns se dedicam a ser instrutores. Agora nós vamos avançando aqui. Ainda em Marte, essa pergunta é importante porque Kardec perguntou sobre as desigualdades sociais, né? Que não são obra de Deus, obra dos homens. E aqui na Terra nós temos desigualdades sociais, não há dúvida disso. Então, o organizador, o Adelante, pergunta: entre os habitantes de Marte, há desigualdades sociais? E a resposta: as desigualdades sociais não fazem mais parte da realidade do orbe de Marte. Então, embora aquelas particularidades trazidas pela diversidade das aptidões, alguns são instrutores, outros estão em aprendizado. Lá em Marte, existe isso, mas não existem desigualdades sociais. E no conteúdo do livro, nós vamos ver que todos colaboram, todos têm a mesma afinidade, todos estão trabalhando pelo progresso do planeta. Nós vamos entender que aquele bem-estar já é comum, né? Todos podem gozar do bem-estar em planetas como esses que a gente mostrou aqui, porque não há as desigualdades sociais, né? O livro nos ensina isso, que eles vivem assim nesses mundos mais adiantados. E para caminhar já para a nossa finalização, nós trouxemos o planeta mais desenvolvido. Ele também é o maior planeta do nosso sistema. É como se fosse um irmão maior nosso. Ele cuida de nós e cuida dos outros planetas também do sistema solar. O planeta Júpiter. Vejamos a pergunta que o Aderland fez. Os espíritos encarnados em Júpiter formam povos distintos? E a resposta: formam um único povo, nutrindo o ideal de trabalho no bem. Olha que importante isso. Por estarem em nível mais avançado de evolução, compreendem a vida e veem os espíritos. Este nível de maturidade espiritual e moral não acomoda as ideias de separação, ainda que características de ambiente e de vida sejam diversas. Bem esclarecedor, né? E ela traz aqui uma revelação interessantíssima, que os habitantes de Júpiter, além de compreenderem a vida, eles veem os espíritos. Entendemos que há uma mediunidade natural, né? Um intercâmbio quase que natural entre o plano espiritual de Júpiter e os habitantes encarnados, né? Porque eles têm maturidade espiritual e moral. Nessa condição não há ideia de separação, por isso formam um povo só, um povo único. Apesar de características de ambiente e de vida diversas. Olha que interessante. Totalmente de acordo com os ensinos dos espíritos, né? Eles já evoluídos têm diversidades de aptidões, mas a lei de igualdade lá já pode ser observada dessa forma. Eles formam um único povo. Nesse ponto, eles são iguais, nessa afinidade pelo ideal de progresso e pela maneira de vida. Ainda tem um pouco mais sobre Júpiter.
Em Júpiter, os habitantes apresentam um ponto de equilíbrio entre o progresso moral e o progresso intelectual? Interessante a pergunta, porque já que é o planeta mais evoluído, né, em que os seres já atingiram um alto nível de progresso, será que eles estão naquele ponto de equilíbrio entre o moral e o intelectual? Emmanuel é que trouxe essa figura para a gente, né, do pássaro, né, com o espírito levantando, alçando o voo, a asa da sabedoria e a asa da emoção, né? Então, o sentimento e razão. Quando há esse equilíbrio, o espírito pode alçar o voo, né? Então, esse ponto de equilíbrio aqui é que ele está perguntando se os habitantes de Júpiter já estão nesse equilíbrio. E a resposta muito esclarecedora de Santa Teresinha para nós. Segundo a superficial apresentação dos homens, sim. Porém, para um espírito mais adiantado, tornam-se claras as pequenas divergências e desajustes, falando lá dos habitantes de Júpiter, que impedem o completo equilíbrio entre o progresso moral e intelectual, que só é inteiramente conquistado pelos espíritos que alcançaram a condição de perfeição. Então, esse conteúdo para nós é muito importante, porque, embora esses habitantes muito evoluídos estejam para nós, né? Ela fala que a nossa apreciação, para nossa apreciação, eles estão num ponto de equilíbrio moral e espiritual. Mas existem divergências, desajustes que são perceptíveis para os mais adiantados, né? Por quê? Dizer que é o ponto de equilíbrio é só para quem já atingiu a perfeição, espíritos perfeitos. E nós temos o exemplo do único espírito que esteve entre nós nessa condição de perfeição, que foi Jesus, que é Jesus entre nós. E é a esse meigo rabi que nós pedimos que nos abençoe, que nos dê bom ânimo para que sigamos essa jornada evolutiva, encarnado que, encarnados que estamos aqui num planeta de expiação e provas ainda, mas já tendo esse conhecimento da vida nos mundos superiores, que nos sirvam de exemplo, que nos demonstrem a lei de solidariedade entre os mundos, né? Não foi isso que os espíritos disseram a Kardec? Os mundos são solidários entre si. Então, muitos vêm habitar entre nós, né? Para nos servir de exemplo, para nos impulsionar o progresso. E hoje a gente tem essa oportunidade de estudar num livro trazido como revelação sobre, por um espírito muito adiantado, que é Santa Teresinha de Lisieux. Então, é esse o nosso estudo de hoje, a lei de igualdade nos mundos habitados do Sistema Solar. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. E obrigada por nos ouvirem.